Ação da aula de 9 de março de 2021, terça-feira. Bom, então, na aula inaugural, inicial, né, de ontem, nós fizemos uma apresentação breve, né, da matéria, como é que serão as avaliações, as questões que devem ser observadas, principalmente com relação à consulta de informações na internet, né? O cuidado que a gente tem que ter com as fake news, que são muitas, né? Com sites de propaganda ou que distorcem, né, gravemente a história e informações. E, bom, hoje começamos então mesmo a nossa matéria, lembrando, né, que ontem também nós mencionamos a respeito do nosso blog, né, que é o meu nome, José Luiz Quadros de Magalhães, José Luiz com Z, .blogspot.com. Né, e ali vocês encontram toda a matéria, não sei se já tiveram oportunidade de visitar, né, tem todos os textos, todos os vídeos de todas as aulas, vídeos resumidos, vídeos mais longos, muito material, farto material, para vocês acompanharem toda a matéria. Né? E, além disso, né, a gente vai indicando livros no decorrer do curso. Eu não recebi ontem, gente, o e-mail, e-mail não, mentira, o WhatsApp da representante de turma, né, ou da aluna Ô, que falou. professor, Oi. eu te mandei o e-mail com o meu número de WhatsApp aqui, você não mandou o número pra gente. Ah, ó. Ah, você mandou então um e-mail com o número do Foi. WhatsApp. Ah, então É. é porque eu não abri o e-mail ontem. A gente fica usando mais o WhatsApp e outras redes e acabou o e-mail vai ficando. Mas é importante o e-mail para a gente se comunicar. Eu vou abrir lá e aí mando para vocês. Mas vou colocar aqui o meu WhatsApp, não tem problema não. Só um minuto. Ou então pode mandar o número que eu adiciono aqui e chamo. Tá ótimo. Tá aqui 992869541. Aí o WhatsApp. Bom, então comecemos, né? E na nossa história, a primeira parte da matéria, nós vamos ver uma história da formação do Estado. Né? Então, nossa história começa a partir de uma data que é utilizada como sendo uma data referência para o início do sistema mundo moderno, né? Que é o primeiro sistema mundo moderno, que é o sistema mundo colonial moderno. Aí nós estamos dialogando com alguns autores teóricos, né, principalmente da América Latina, que trabalham, que são chamados de decoloniais. Né? Eu vou explicando depois, pouco a pouco, esses conceitos importantes para vocês. Né? Essas teorias decoloniais, entre eles, tem um autor importantíssimo, que é um autor, é um filósofo argentino, depois radicado no México, né? Ainda vivo, já bem idoso, mas muito ativo, que é o Henrique Dussel. Henrique Dussel. Tá aí o nome deles. E tem um livro esse que a gente tem trabalhado na nossa pós-graduação da PUC, mas que eu recomendo a leitura, vocês podem fazer uma leitura, é um livro muito interessante, né? Está em espanhol, mas vocês encontram a versão dele em português também, fácil na internet. Se vocês colocarem no Google, já aparece o livro em PDF. Então, isso eu não preciso nem mandar para vocês. Então, aliás, vocês são melhores para procurar na internet do que eu. O livro chama 1492, O Encobrimento do Outro. Ah, que ótimo, Samela. Obrigado. Ó, Samela, que eficiência, isso aí. A Samela, então, tem em português, vai mandar para vocês. O Encobrimento do Outro. 1492, O Encobrimento do Outro. Nesse livro, são 9 conferências que ele fez na Alemanha, há alguns anos atrás, e que traz ali conceitos fundamentais dessas teorias decoloniais e da formação do sistema mundo moderno. E o Henrique Dussel, e a partir dele, vários outros autores, né, vários pesquisadores, eu também adoto como referência para a formação do sistema mundo moderno e, portanto, para o início da construção do Estado moderno
e do direito moderno, o ano de 1492. Vejam bem, nesse ponto, né, vocês vão ter outros autores, outras referências que vão utilizar outras datas como referência histórica. Então, gente, é óbvio, né? Isso, aqui não é matemática, é uma ciência social aplicada, né? Há, portanto, referências históricas distintas, utilizadas por vários outros autores, né? Porque para que alcance o objetivo que eles querem na construção teórica, né? Que esses autores estão fazendo. O que nós achamos assim, mais adequado e mais completo para a teoria do Estado é a referência do ano de 1492, né? E eu já explico. E mais uma coisa importante: não quer dizer que o Estado e o direito moderno tenham nascido no ano de 1492. O ano de 1492 é uma referência simbólica, né? Não há um dia, mês e ano para o nascimento do Estado moderno. Não falar, o Estado nasceu no dia tal mesmo. Não, isso não existe. É todo um processo histórico lento, longo, né? Lembrando que a história naquela época ela custava muito mais tempo para acontecer, né? As coisas que hoje acontecem em um mês, né? Antigamente demorava um século para acontecer, né? 50 anos para acontecer. Então, né, é um processo lento, gradual, de transformação histórica, de crise do feudalismo e de construção de um sistema que vai substituir, né, o fim do sistema feudal, né, que nós vamos chamar então de sistema mundo colonial moderno. É o primeiro sistema mundo, né? O que existia antes, né, pelo mundo afora, são impérios regionais. Então, não existia um sistema mundo, né, antes da modernidade, né? E essa modernidade começa a ser construída em 1492. Vai ser o primeiro sistema mundo moderno. E mesmo 1492 é o início desse processo. Então, ali ainda não existe esse sistema mundo moderno. Mas ele começa a ser construído, né? E 1492 é justamente essa data simbólica, porque ali vão acontecer três eventos importantes, né, que ajudam a gente a entender a modernidade. Então, essa é uma data escolhida, né, por filósofos, historiadores, pensadores, adotadas por diversos pensadores, porque nos ajuda a entender o processo de formação do Estado moderno e do direito moderno. Mas não quer dizer que começou assim de repente, pum, de repente estalou e começou o Estado moderno. Não. Ali é uma referência, né? Portugal, que é o primeiro Estado moderno, ele já existia antes dessa data. Essa data também, inclusive, é uma referência que é principalmente uma referência espanhola, né? Então, são três datas ligadas principalmente ao caso espanhol, né? Então, Portugal foi o primeiro Estado, mas a gente vai usar como referência a Espanha, porque ali ajuda a gente a entender historicamente com mais clareza, e é a partir de 1492, né, a chegada, que é um dos eventos importantes, né, o início da invasão da América, né, com a chegada das naves, né, dos navios comandados por Cristóvão Colombo na América Central, né? Então, em 1492, a gente tem três eventos que ajudam a entender a construção desse sistema mundo moderno, que é o primeiro sistema mundo. Tá? Então, antes não existiram sistemas mundo, né? Ou seja, não havia uma integração planetária, né, que funcionasse de forma sistêmica, com uma lógica sistêmica, né? Hoje o mundo todo está conectado e tudo que acontece em qualquer lugar, né, diz respeito ao mundo inteiro e tem conexão com o mundo inteiro. Então, isso é que nós chamamos de um sistema mundo. Tudo hoje está conectado. E esse sistema mundo colonial, moderno, então é a era moderna, começa a ser, então, do ponto de vista simbólico, construído em 1492. Bom, existiram antes, né, impérios, que eram impérios regionais, inclusive impérios muito grandes, né? Há mais de 2000 anos atrás, o Império Romano, né, que pega ali, vai desde o sul da Alemanha, pega o sul da ilha da Grã-Bretanha, né, pega o que é hoje a França, a Espanha, Portugal, Itália, né, ali a outra região do que é hoje Iugoslávia, Romênia. Iugoslávia não existe mais, mas os estados que compunham a Iugoslávia antes, Romênia, Albânia, norte da África, Oriente Médio,
né? Então, era um território gigantesco, você imaginar, né, os meios de transporte e comunicação existentes há mais de 2.000 anos atrás, que foi o Império Romano. Você teve o Império Mongol, que foi o maior império, territorialmente falando, né, do planeta, que toma quase toda a Ásia, né? Mas não, nunca um sistema que fosse um sistema global. E isso, então, começa a ser construído simbolicamente a partir de 1492, porque ali tem 3 eventos. O primeiro evento eu já mencionei, né, que é o início da invasão da América. Bom, aí já começa a falar, às vezes, por que invasão, professor? Né? Por que não falar como, né, os livros de história há muito tempo falavam, né, em descobrimento? Não, não há um descobrimento, ou há um descobrimento para os povos que não conheciam essa região, né? Mas muitos outros povos conheciam e habitavam essa região. Aqui habitavam milhares de civilizações diferentes e ainda existem, né? Aqui no Brasil hoje, depois de todo o processo de extermínio e assassinato dos povos indígenas, que ainda continua nos dias de hoje, né? A gente tem no Brasil, né, cerca de 400 etnias indígenas diferentes, cerca de 270 idiomas originários, né, indígenas diferentes. Então, a gente vê que mesmo depois de tanta violência, né, os historiadores apontam, e é uma especulação histórica, é óbvio que não tem como saber isso, né, isso não foi contado, né, então isso é uma construção histórica a partir de vários documentos e especulações e teses e hipóteses históricas que foram levantadas, apontam que teriam sido assassinados só no Brasil, pelos invasores portugueses, cerca de 8 milhões de habitantes originários, 8 milhões de indígenas, né? Lembrando que esses indígenas ainda continuam a ser perseguidos e assassinados, né, desde 1500 até os dias de hoje. Então, mesmo assim, hoje nós temos cerca de 1 milhão de indígenas, a população indígena tem aumentado, principalmente após a Constituição de 1988, né, e a proteção, a referência expressa que a Constituição de 88 faz à proteção da cultura indígena, dos povos originários, né, dos povos indígenas, e essa população voltou a crescer, né? E hoje, como eu disse, dentro desse 1 milhão, em torno disso, né, de habitantes originários, são cerca de 270 idiomas diferentes. Então, aqui vai uma outra observação histórica muito importante para a gente entender a modernidade, né? Em 1492, né, começa a invasão da América. Foi uma invasão, não foi um descobrimento. Antes, na primeira, essa terra não era desabitada, como por vezes essa imagem é falsamente construída, né, no passado, por alguns livros de história, né, que deturparam a história, que contaram essa história de forma deturpada para determinados interesses, né, específicos, né? Então, essas terras não eram desabitadas, então elas já eram terras muito conhecidas por milhões de pessoas, né? Só no Brasil foram cerca de 8 milhões de pessoas assassinadas. Nas Américas, né, no século XV e XVI, foram cerca de 70 milhões de pessoas mortas pelos invasores europeus. Ingleses, espanhóis, portugueses, franceses, holandeses, etc. Então não foi um descobrimento, não foi simplesmente uma chegada, foi uma guerra de conquista, de ocupação e de exploração, né, dessa região, foi uma invasão, portanto, né, uma vez que aqui era habitado e eram milhares, e ainda são, mas eram muito mais, milhares de civilizações, cada civilização com formas de organização social, política, econômica diferentes, né, com idiomas diferentes, culturas diferentes, né, espiritualidades diferentes. Então, isso aqui nos leva a uma outra conclusão. Não existem, não existiam índios, né, antes de 1492. Em 1492, né, começa a invasão e o europeu inventa essa categoria, que é uma categoria de violência e uma categoria de encobrimento, que até então não existia.
não existiam índios, né? O que existia, né, ou são ainda, né, tupinambás, aimarás, quechuas, charruas, né, maias, astecas, incas, guaranis, portanto, milhares de civilizações, cada civilização com um idioma diferente, com uma cultura diferente, com uma forma de organização social, política, econômica diferente, tá? Então, o índio, a palavra índio, é uma palavra de violência, é uma palavra de encobrimento, né, que encobre a imensa diversidade cultural, né, de civilizações distintas, com graus de complexidade distintas, né, em todas essas terras da América, né, desde a Patagônia, lá no sul da Argentina, até os esquimós, né, no norte do Canadá, né, diversas, milhares de civilizações diferentes, uma cultura riquíssima, né? Então, isso é uma primeira marca, né, dessa invasão, né, do início dessa invasão, de extrema violência. Bom, quem levantou a mão aí, pode falar, Bruno. Professor, bom dia, tudo bem? Eu só queria Bom dia. perguntar qual que seria, então, o termo correto que nós deveríamos utilizar para nos referir à população indígena no Brasil, que não é indígena, os nativos da América Latina, continente Sim, americano. você tem o termo utilizado primeiro, né? Os índios não existiam, mas é muito interessante, alguns povos indígenas, né, e lideranças indígenas que estão há 500 anos resistindo contra essa invasão e contra essa violência, né, eles falam, olha, né, eles se identificam cada um com sua própria etnia, com sua própria cultura, então, como eu disse, são milhares, mas eles falam, olha, agora, né, nós não sou, por exemplo, tem uma liderança Aimará que fala, eu não sou índio, eu sou Aimará, né, mas nós vamos resistir enquanto índios. Ou seja, você tem então uma união desses povos na luta, né, contra o colonialismo, contra a violência contra eles, né? E hoje existe então uma organização que reúne cerca de 370 milhões de povos originários, essa seria uma das terminologias indicadas, né? Povos originários, a terminologia indígena, né? A palavra indígena vem surgindo como sinônimo de originário, então é uma palavra aceita, né? A palavra índio, ela está presente na nossa Constituição e na nossa legislação ainda, né? Mas ela é considerada uma palavra de encobrimento, uma palavra de violência, né? Mas alguns indígenas utilizam, né, como forma de resistência, ou seja, vocês nos classificaram, nos apagaram, nos encobriram, nos chamaram de índios, agora nós estamos todos unidos, né, contra essa opressão. Mas não é uma palavra que eu gosto de usar, eu não uso a palavra índio, é uma palavra de encobrimento, como eu acabei de falar. Então, vocês podem usar povos originários, povos indígenas, né, aborígenes, que é sinônimo de originários, mas esse termo aborígenes é mais utilizado aos povos originários da Austrália e Nova Zelândia. Existem, então, o que que Professor, são ameríndios esses... seria Diga, um oi, bom termo para se utilizar? não entendi, Ameríndios tá, seria... Ah, desculpa. tá Eu cortando. perguntei... Hã? Ah, o senhor está me ouvindo? Tô. Ameríndios seria um bom nome para se referir, então, aos povos nativos do continente. Ameríndio, ele é utilizado também, mas eu não gosto de usar, porque incorpora a palavra índio, né? E aí são os índios da América, né? É o ameríndio. E aí você pega, portanto, só a região americana, né? E você tem essa mesma violência, né, da ocupação europeia. A Europa invadiu o mundo inteiro, né? E colonizou povos originários no mundo inteiro. Então, o ameríndio é específico para a, tá. O ameríndio é um termo específico para esses habitantes originários da América, né? Mas você tem habitantes originários que foram invadidos, subjugados em sua própria terra e que permanecem como excluídos em sua própria terra, né? Então, por exemplo, você tem isso em toda a América, na Austrália, né? Você tem no norte da Europa os lapões, né? Os lapões são habitantes originários que foram depois colonizados, né, e oprimidos pelos suecos, né, pelos noruegueses, pelos finlandeses, né? Os Lapões é a terra lá do Polo Norte, né?
a terra do Papai Noel, né? Papai Noel era Lapão, né? Mas isso foi Papai Noel muito como é na Finlândia que está a terra do Papai Noel lá. Quando você cruza o Círculo Polar Ártico, né? Na parte que é a terra dos Lapões. Então, existem povos originários que foram invadidos, oprimidos, assassinados, conquistados, colonizados, né? E que resistem em sua própria terra. Essa é a característica do que nós chamamos de povos originários, povos indígenas, povos aborígenes, né? E isso aí você vai aparecer várias outras expressões. Aqui não é que há uma obrigatoriedade, né? O que assim, o que eu chamo a atenção é só o cuidado que a gente precisa ter, né? E o que significou essa palavra índio? Né? A palavra índio foi uma forma que o europeu encontrou para subalternizar, né, o outro. Ele chega e fala: ah, esse povo que está aí, né, que parece gente, mas não é gente, é tudo índio. Então, com isso, ele apaga uma imensa diversidade cultural, uma imensa diversidade linguística, uma imensa diversidade filosófica, epistemológica, né, que cada um desses povos tem. E é muito interessante, eu poderia apostar com vocês assim que muitos entre nós, se bem que agora vocês estudam com livros mais atualizados, né? E então não são livros que trazem tanto preconceito assim, né? No ensino fundamental, no ensino médio, mas a ideia que ainda se passa, né, muito, é de que Índia é tudo a mesma coisa, né? Está muito presente no senso comum. E isso é um grande equívoco, isso é uma grande violência, né? E o mais interessante, gente, por exemplo, quando a gente fala das etnias da Europa, por exemplo, na Espanha. A Espanha tem diversos grupos étnicos, né? Povos diferentes, com idiomas diferentes, com histórias diferentes, com cultura diferente, né? Então, na Espanha, você tem os catalães, os bascos, os galegos, os castelhanos, os andaluzes, né? São povos, cada um deles com idioma diferente, etc., que constituem comunidades autônomas, né? Cada um com sua autonomia política, né, que constitui a Espanha hoje, né, a partir da Constituição de 78. Eles readquiriram o direito de ter o seu próprio idioma, sua própria organização, etc. Né? É a mesma coisa de que o que são chamados aqui de índios. Quando eles invadiram aqui, eles encontraram várias etnias, e ainda existem várias etnias. Só que para evitar, né, reconhecer essa diversidade cultural, eles chegam e falam: não, é todo mundo índio, os índios são inferiores, os índios são atrasados, os índios não têm cultura, os índios têm que ser colonizados, assassinados, os índios não têm alma, e aí saíram matando o índio loucamente. Você imagina só no século XVI, né, naquela época que não tinha essas armas de destruição em massa, não tinha caça-bombardeio, não tinha nada disso. Só no século XVI, os europeus mataram aqui cerca de 20 milhões de pessoas. E essas pessoas foram assassinadas como? Foram assassinadas com espada, né, com armas que não eram armas de repetição, né, que dava um tiro, tinha que reabastecer a arma, né, com espadas, com guerra biológica, né, as doenças que os europeus trouxeram para cá, né, vírus, olha que interessante, né, os vírus, a guerra biológica, vírus e bactérias que os europeus trouxeram para cá, e que os corpos dos povos originários, né, muitos deles, por habitarem, né, em meio à natureza, não tinham resistência às doenças que os europeus traziam, né, uma vez que eles viviam em cidades sujas, com muito excremento, com muito cocô, xixi espalhado, sem saneamento básico, etc. Então, os caras viajavam em naus, né, em navios com ratos, né, baratas, etc. Então, aí os caras chegaram aqui com muitos anticorpos, né, contra os vírus e as bactérias que eles mesmos trouxeram, e aí saíram matando um monte de gente, além de matar um monte de gente com espada, né, com tiro, com tortura, né, com violências as mais variadas. Então, esse é o primeiro evento, né, que marca o início da modernidade, né? É um evento de invasão, expansão europeia. Depois disso, a Europa, né, invade a África, invade a Ásia, invade a Oceania e exporta
né, o seu sistema organizacional, político, seus idiomas, né, valores, direito, né, e o Estado que os europeus inventaram, exportam para o mundo inteiro. Hoje, né, a gente tem no mundo 193 Estados nacionais, 193 países que integram o sistema ONU, fora aqueles estados que não integram o sistema ONU, por exemplo, Suíça, Áustria, Kosovo. Esses estados não integram o sistema ONU, aí chega a cerca de 217 estados no planeta, que se constituíram, né, depois da invasão que os europeus fizeram no mundo inteiro, né, e aí então impõem o seu sistema organizacional, a forma de Estado, que é uma invenção europeia, né, e o direito moderno, né, que é uma invenção europeia, né, não esquecendo que existiam outras formas de organização e que ainda sobrevivem, outras formas de organização política, econômica, né, pelo resto do mundo, assim como outros direitos, né, pelo resto do mundo. E a gente vai, aos poucos, descobrindo isso. Mas os europeus impõem, por meio da violência, a sua forma de viver, de se organizar, de pensar e o seu idioma, né? Hoje você tem idiomas europeus que são falados em quase todo o mundo, né? Então, principalmente o inglês, o alemão, o francês, o italiano, o português e o espanhol, né? O mais falado, enquanto assim, idioma estrangeiro que mais se expandiu em outras terras foi o inglês e o espanhol, né? Sendo que o espanhol vai se aproximando rapidamente do inglês, né? Inclusive nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos já são mais de 50 milhões de pessoas que falam espanhol, né? E a previsão é que até 2050, mais da metade da população dos Estados Unidos fale espanhol. Interessantíssimo. Inclusive, você tem um fenômeno recente, né, em alguns estados norte-americanos, onde se fala muito espanhol, como a Califórnia, o Texas, a Flórida, né, e outros ali. Então, mas esses mais, onde que eram estados. A Flórida não, a Flórida foi colônia espanhola, mas Califórnia, Arizona, Novo México, Texas, pertenciam ao México, né? E eu leciono anualmente, agora não tem jeito, né? Mas eu ia sempre no México, eu faço parte de um grupo de pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma do México. E aí, quando a gente conversa com os alunos da idade de vocês, assim, novos, cheios de gana, de vontade, tudo, eles têm muita raiva dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tomou 1/3 do território mexicano. E eles falam assim: nós estamos invadindo, estamos tomando tudo de volta, né? Por quê? Com a nossa migração. Então, hoje você já tem no México populações pobres, no México, desculpa, nos Estados Unidos, né, grupos de pessoas que falam só o espanhol, coisa que até pouco tempo atrás não existia. Interessantíssimo isso, esse fenômeno, né? Então, é uma invasão hispânica, né, dos Estados Unidos, né, que vem não só do México, mas também toda a América Central, né, governador Valadares, né? Mas aí, governador Valadares, agora nem tanto, né? Mas ele tinha muitos mineiros que iam, né? Aí, os brasileiros vão mais para a região nordeste ali dos Estados Unidos, né? Mas os hispânicos mais até pela fronteira do México e América Central, né, vão mais para a região sul dos Estados Unidos, Califórnia, Texas, Arizona, Novo México, né? E a Flórida também, né? Mas brasileiros vão muito para a Flórida também. Bom, chega, eu começo a dispersar e eu tenho que voltar. Mas então, a gente tem então esse processo, né, de expansão do pensamento europeu, dos idiomas europeus, né, que são trazidos aqui para a América, né, com muita violência e depois também levados, né, pelas conquistas europeias pelo resto do mundo, né, Europa, África e Oceania. Aos poucos nós vamos também comentando esses outros casos e vamos trabalhar também especialmente o caso africano, que nos diz respeito diretamente o seu Brasil, um país com mais de 50% da sua população afrodescendente, né? Então, nós descendemos de indígenas, africanos e europeus, né, que formam o nosso país e que forma boa parte da América, né? Bom, então, esse é o primeiro evento. Segundo evento, que marca 1492, então nós estamos falando aqui por que 1492 é uma data simbólica para o início da construção do sistema mundo moderno e, portanto, da expansão da ideia de Estado e do direito europeu
para o resto do mundo. Porque, primeiro, os europeus começam a invadir a América. Né? Uma outra coisa muito interessante que ficou assim no senso comum das pessoas, e é muito repetida a exaustão, né, é que tanto não houve descobrimento, como também, né, antes dos europeus chegarem aqui na América em 1492, os chineses estiveram aqui em 1426. Né? E os europeus sabiam disso. E mais, né, os portugueses aprenderam muito da navegação e dispunham de um mapa, então eles não chegaram aqui por acaso, feito pelos árabes, que sabiam da existência de terras aqui, porque os mapas chineses já falavam das terras nessa região. Então aquela coisa, descobriu por acaso, bateu um vento, parará, é tudo bobagem. Em 1426, os chineses vieram para a América. Só que é interessantíssimo, e principalmente com o que está acontecendo hoje, ontem, anteontem, interessantíssimo. Eu tenho assim, né, eu comentei com vocês ontem, eu fico, né, nessa pandemia, eu fico cercado de livros pela casa inteira, lendo e acompanhando notícias, né, porque não tem mais nada que fazer, né, o jeito é ficar... As séries do Netflix acabaram, né, então assim, não tem nada novo, interessante, então é só ficar lendo, esperando uma série de ficção científica nova, que eu adoro, para descansar a cabeça também. Mas então, aí, o segundo episódio, né, que marca na América do Norte, 1426, no que é o que é hoje os Estados Unidos. Eles chegam lá para fazer comércio, né, e só que não acham interessante, o imperador chinês manda buscar eles de volta. E aí, eu estava falando, que é interessante, gente, é que os chineses, eles não chegaram nas Américas, assim como outros povos que tiveram aqui antes, né? E mesmo a origem, né, eles não chegaram aqui com a intenção de conquistar, de invadir, de dominar. Não foi esse o intuito chinês. Né? Eles vieram para fazer comércio. Vieram, olharam, passearam algumas, né, na época, pequenas regiões da América, né, e não acharam interessante. Daí a pouco, né, a pouco a gente fala, a pouco são alguns anos, né? Porque é tudo lento, você imagina, né, atravessar o oceano. É muito tempo. Mas daí a pouco os chineses vão embora. Né? Já os europeus vieram com a intenção de domínio. Né? Então, quando a gente estuda na história, né, lá em Santa Cruz de Cabralha, lá no sul da Bahia, maravilhoso sul da Bahia, né, onde chegam os primeiros portugueses, naquele mar, né, verde claro, maravilhoso, lindo, sensacional, eles chegam, né, e fincam a bandeira, igual os americanos fincaram a bandeira na Lua, você já quer tomar conta da Lua, e chega para tomar conta dessas terras. Né? E tomar conta dessas terras em nome do rei de Portugal, né? Assim como Cristóvão Colombo vai tomar conta das terras em nome do rei da Espanha. Ou seja, eles vieram para invadir. Eles não vieram fazer comércio. Eles vieram para invadir e tirar as riquezas daqui, como eles fizeram e como a lógica imperial faz até hoje. Eu estava falando que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, que ontem eu estava lendo um texto sobre as tensões que estão acontecendo hoje no mundo e que a gente comentou brevemente na aula de ontem. A gente está vivendo aí uma escalada violenta do conflito na Ucrânia. Né? Ontem, anteontem, os ucranianos, com apoio dos norte-americanos, né? E o Biden chegou mesmo querendo guerra, mandou tanques e tropas para a região de maioria étnica russa, né? No leste da Ucrânia, que é a fronteira com a Rússia. Já aumentaram as tensões, porque é óbvio que a Rússia, embora não seja território russo, é um território da antiga Ucrânia, que foi território da União Soviética e já foi Rússia no passado. Né? Eles têm uma cultura semelhante, não falam o mesmo idioma, mas são idiomas próximos, né? São eslavos, né? E usam a escrita que os eslavos usam, então são primos, né? A gente pode dizer como Portugal e Espanha seriam ucranianos e russos, né? Mas há aí todo o interesse, todo um jogo de poder, né, por trás dos interesses da Ucrânia, né, que quer entrar, que é puxado pelos Estados Unidos e pela OTAN para a União Europeia, e do outro lado interessa a Rússia, porque a Ucrânia é fronteira com a Rússia, e a fronteira ucraniana com a Rússia está a 100 quilômetros de Moscou. Então, se a Ucrânia entra para
para a OTAN, né, para o Pacto Militar, que é liderado pelos Estados Unidos, eles podem colocar mísseis que em segundos atingem Moscou. Então, assim como os Estados Unidos não permitiu, né, que se colocassem mísseis em Cuba, que estão a 100 quilômetros de Miami, né, a Rússia não vai permitir que se coloque mísseis na Ucrânia a 100 quilômetros de Moscou. É a mesma lógica. E ali o pior que é da capital, né? Aqui era da Flórida, né? A capital está lá no norte, está bem mais distante. Então é a mesma lógica. É óbvio que a Rússia não vai permitir. E se os Estados Unidos e a Ucrânia insistir, vai ter guerra. Guerra aberta, guerra total. Né? A gente está um triz disso aí. E mais um pouco abaixo, ali nessa mesma região, depois vocês pegarem o mapa, né, põe no Google o mapa do Oriente Médio. No mapa do Oriente Médio vai pegar, né, uma região além do Oriente Médio, que dá para vocês terem uma noção, né, do que está acontecendo aí hoje nessa região ali do Mediterrâneo. Né? Então dá para você ver a Ucrânia, que está logo aqui, a Rússia está logo aqui, né? Aí aqui embaixo está a Turquia, aqui está o Egito, aqui está a Tunísia, logo aqui está a Arábia Saudita, Iêmen, Irã, na fronteira com a Arábia Saudita, Iraque, onde o Papa estava até anteontem. Né? Olhem o mapa, vocês vão ter essa visão. Está tudo pertinho, gente. E aí, então, tem outros focos de tensão. Um outro foco de tensão, que já é uma guerra há algum tempo, mas que está se escalando também, é o Iêmen com a Arábia Saudita. O Iêmen está bombardeando a capital da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos, o Iêmen é apoiado pelo Irã. Do outro lado, na Síria, que também está uma guerra, a Síria tem lá uma região de interesse iraniano, outra região com tropas russas, outra região com tropas norte-americanas, outra região com tropas turcas e apoio dos turcos. E ali também, então, outro dia, 3 dias atrás, teve um bombardeio russo com mísseis, os mais sofisticados que ele tem, que destruíram 180 caminhões de petróleo que estavam sendo petróleo esse estava sendo contrabandeado pelos turcos para a Turquia, né? Ou seja, roubando o petróleo da Síria, que está todo ocupado, e aí nesse meio ainda existe o exército sírio, e nesse meio aí também ainda existem os interesses de Israel e as tensões do Líbano. Bom, esse quebra-cabeça que está aí, e nós estamos assim, muito pertinho, há uma escalada diária de um conflito mais sério, né? O mais interessante disso, né, eu estava estudando isso ontem, é que a China, essa eu pergunto, e a China nisso tudo? A China quer fazer comércio. A China não manda tropas. A China tem uma base militar fora da China. Os Estados Unidos têm 400 bases militares fora dos Estados Unidos. A China não quer guerra. A China quer fazer comércio. Né? A chamada Rota da Seda, isso é muito interessante, gente, porque isso, quando a gente começa a estudar esses movimentos, relações internacionais, né? Esses movimentos hoje das relações internacionais, a gente começa a perceber, né, o que é ideologia no sentido de encobrimento, no sentido de mentira. Né? A gente aprende, né, nós desde pequenininho, que os grandes inimigos, né, do mundo civilizado, né, são os chineses, né, que é uma civilização muito mais antiga, né, do que a nossa, ou a Mesopotâmia, ou Irã, que é uma civilização muito mais antiga. Se a gente começa a estudar a história, a gente começa a descobrir o quê? Por exemplo, que os Estados Unidos, desde a independência, que foi em 1776, e desde a formação dos Estados Unidos enquanto um Estado soberano, Estados Unidos da América, com a Constituição de 1787, né, quando é formado os Estados Unidos da América, é com a Constituição de 1787. Desde então, os Estados Unidos iniciaram uma guerra a cada 3 anos, desde 1787. Né? É um Estado colonizador também, imperial, é o grande império, né, contemporâneo, e invadiu o mundo inteiro, das Filipinas ao Panamá e etc. Invadiu tudo. Eles começaram uma guerra a cada 3 anos. A China não começou nenhuma desde 1426. A China foi invadida pelos mongóis, a China foi invadida por todo mundo. No início do século XX, os alemães, Estados Unidos, né, franceses, ingleses, todo mundo invadiu a China. O Japão invadiu a China, todo mundo invadiu a China. A China se defendeu e expulsou os caras de lá. Expulsou os portugueses, expulsou os espanhóis, expulsou os ingleses, expulsou os alemães, expulsou todo mundo. Né? Mas eles não invadiram, não começaram nenhuma guerra. Olha que interessante. Eles querem fazer comércio.
Não há tropa chinesa, e olha que o exército chinês é gigante, a tecnologia militar chinesa hoje é gigante, e eles têm para se defender e para garantir o comércio. A tensão, existe hoje um outro espaço de tensão no mundo, que é o Mar da China, além do Mar do Japão também, mas o Mar da China é mais tenso. O Mar da China, depois vocês pegam um mapa, então, do Extremo Oriente, põem no Google, vocês vão ver que o Mar da China, né, é super confuso, porque ali tem um monte de paizinho no sul da China. E paizinhos complexos, com ditaduras, né? Tá lá Mianmar, tá lá a Indonésia, tá lá a Tailândia, né? Tá lá Laos, Camboja, Vietnã, né? E um monte de ilha ali na Malásia, Indonésia, etc. Né? Então, aquela rota, os navios chineses, para exportação, para fazer comércio, né? Então, o povo vai lá, compra da China hoje, a China fabrica tudo, é o país que mais fabrica, é o país que mais cresce economicamente, né? Então, você compra da China, qualquer coisa a China vende. Né? Tem que sair os navios, eles não vão atravessar o Pacífico todo, né? Que é um gigante. Alguns vão, né? Mas o comércio é o comércio com toda essa região aqui que vai ali. Né? A China tem comércio com a África, com todo o restante do Oriente, né? Com a Europa. E os navios, então, o caminho mais curto é sair da China, passar por esse monte de ilhas, pelo Mar da China, onde está Taiwan, inclusive, militarizado pelos Estados Unidos, passando por ali, depois passa pela Índia, né, que tem tensão com a China também, outra região de tensão, a fronteira da Índia com a China, né, e passa ali depois pela região da Iêmen, Arábia Saudita, etc. Né, tem vários estreitos ali. Então, o que a China tem feito? Ela tem militarizado as ilhas chinesas do Mar da China. Depois vocês conferem aí. Para garantir os seus navios comerciais. E os Estados Unidos não quer. E aí os Estados Unidos está militarizando também essas ilhas do outro lado. E aí tem a tensão hoje, né, entre Estados Unidos, Taiwan, né, de um lado, e a China do outro lado. Mas é muito interessante, do ponto de vista histórico, a gente entender os chineses. Né? Eles não são os vilões da história. Né? Primeiro, essa coisa assim, da gente trabalhar, né, mocinho e bandido, isso é uma bobagem em relações internacionais. Todos estão defendendo os seus interesses. Agora, tem alguns que são mais agressivos que os outros. Tem alguns que fazem mais guerras do que os outros. Tem alguns que querem só fazer comércio. O caso da China é um exemplo disso. Né? A China não é um perigo para o mundo. O perigo para o mundo hoje são os Estados Unidos, aliás, hoje, desde da sua independência, desde 1776 e desde 1787, é o grande perigo, é o povo que mais briga, é o bambambam bam, bam da turma, né? Aquele grandão que briga com todo mundo na turma, né? O Império Inglês, o Império Francês, o Império Espanhol, o Império Português, que também invadiu o mundo inteiro. Né? E hoje as tensões com os armamentos da Rússia, o Império Russo, né? Que também é um império bélico. Né? O Irã, que é o Império Persa, né? O Irã também não tem um histórico de iniciar conflitos nos últimos 200 anos. Mas o Irã se arma e hoje tem mais uma ação mais agressiva ali para garantir, né, seus interesses. Então, ali os estados agressivos hoje, né, no mundo são os de sempre: OTAN, Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, né, Portugal não mais, Espanha também, mas Espanha participa de algumas guerras que os Estados Unidos fazem. Né? Rússia, o Império Russo e Irã. Quem levantou a mão aí pode falar. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação à Coreia no cenário atual em relação a isso, armamento, conflitos. Sim. Pois é, olha só, aí nós estamos no espaço. Isso é muito interessante. Porque os Estados Unidos, aí a gente precisa voltar, porque os Estados Unidos é que causou aquela guerra, né, da Coreia. Então, vamos voltar nos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, isso é muito interessante. Nós vamos estudar as teorias decoloniais e os movimentos de descolonização. Então, os movimentos, a Europa invadiu o mundo inteiro, colonizou o mundo inteiro. Os movimentos de descolonização começam na América, né, com as independências dos Estados americanos, principalmente no século XIX.
independência do Brasil, 1822, e em torno dessa data brasileira, né, antes ou depois, a gente tem a independência da Argentina, que é antes, a independência do México, que é anterior, a independência, né, do Uruguai, que também é anterior, e aí outros, depois vem a independência da República da Gran Colômbia, e a Gran Colômbia, mais uma vez os Estados Unidos intervêm na República da Gran Colômbia e divide a República da Gran Colômbia em 4 estados soberanos, né, para diminuir o poder dessa república, que vão virar o que é hoje a Venezuela, Equador, Panamá e Colômbia, né, todos constituíam um país só. Existia a Federação Centro-Americana, belíssima, né, que era toda a América Central unida, os Estados Unidos dividiu também a América Central para permitir a ocupação do Panamá e com a ocupação do Panamá a construção do Canal do Panamá, né? Então está aí sempre o dedinho americano. Os Estados Unidos invadiu Cuba, né? É muito interessante esse movimento, né? Que foi os Estados Unidos, as tropas americanas lutaram contra a Espanha, a guerra contra a Espanha, né? E a Espanha tinha como colônia ali Cuba, Porto Rico, né? Filipinas. E os Estados Unidos vencem a Espanha e aí, em vez de libertar esses estados, eles assumem a colonização desses estados. Então, Cuba vira colônia norte-americana, Porto Rico é até hoje uma colônia norte-americana, chamada de Estado Livre Associado. Filipinas, né, foi uma colônia norte-americana e é um estado hoje, né, caótico, né, extrema violência pelas intervenções europeias e depois norte-americanas nas Filipinas, etc. Bom, e os Estados Unidos, então, por que eu fui até esse momento? Os Estados Unidos se liberta da Inglaterra, do Reino Unido, em 1776. Seria uma guerra anticolonial, e aí, logo depois, 1776, Estados Unidos independência, 1787 a formação dos Estados Unidos da América. Em 1791 vem a Revolução do Haiti, né, 2 anos depois da Revolução Francesa, em 1789. A Revolução do Haiti ela é belíssima e é um marco para o movimento negro, né, e para a negritude, porque vai ser a primeira república independente, né, feita por uma rebelião de afrodescendentes escravizados pelos espanhóis, né, na ilha do Haiti, que foi a primeira ilha na América Central ocupada pelos espanhóis por Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chega naquela ilha, aquela ilha é dividida hoje em República Dominicana, de um lado, hoje maioria hispânica, e o Haiti, hoje maioria afrodescendente. O Haiti faz uma revolução liberal, né, maravilhosa em 1791, inspirada na Revolução Francesa. É uma revolução que tem que ser estudada. E cria ali uma república, né? Bom, os franceses vão deixar isso durar? Óbvio que não. Estados Unidos vai deixar isso durar? Também não vai deixar. Enche o saco do mundo inteiro, né? Ou capeta, né? É impressionante. Eles se metem o nariz no mundo inteiro, né? Então, mas ali, então, você tem essas... Agora, os Estados Unidos faz a sua revolução em 1776. A pergunta para vocês é, a Revolução Americana foi uma revolução? Primeira pergunta. Segundo, né, ela foi anticolonial, uma vez que significou a independência dos Estados Unidos enquanto colônia em relação à Inglaterra? A análise que os historiadores fazem hoje, muito rica, muito interessante e muito pertinente, é de que a forma de colonização dos Estados Unidos da América foi diferente do que aconteceu, por exemplo, no Canadá, do que aconteceu pelos próprios ingleses, do que aconteceu na América espanhola, na América portuguesa, na América holandesa, na América francesa, né, em todas essas outras colônias. E mesmo nas outras colônias inglesas. Né. Nos Estados Unidos, foram colonos para construir a sua vida ali. Né. Enquanto aqui no Brasil, né, os portugueses chegaram para extrair riqueza, não só no Brasil, no resto, né, tirar a riqueza daqui. Eles não vinham para cá para morar, para construir um país, né? Eles invadiram justamente para ocupar, cuidar das terras, construir ali, né, a terra deles, né? Então eles começaram a construir um espaço que era o espaço para eles viverem para o resto da vida, para os seus filhos viverem, para os seus netos viverem, etc. Né? E aí quando vem a Guerra de Independência, você já tem um exército americano,
né, que tem todo o interesse em ali constituir um Estado poderoso e seguir o exemplo, né, dos primeiros colonos, né? Ou seja, nós vamos agora colonizar o resto da América. Olha que interessante. Então, os Estados Unidos, a guerra norte-americana não é uma guerra anticolonial. Ela é uma guerra de competição com a Inglaterra, expulsando os ingleses para colonizar o resto da América. Isso, historicamente, é muito fácil, né, de ser demonstrado. Por quê? O território norte-americano, e depois, então, vocês pesquisem na internet, é sempre importante um mapa, né? No meu blog tem alguns mapas sobre expansão territorial. As 13 colônias norte-americanas eram apenas na costa leste americana, né? Era pequenininho. E aí, então, né, logo depois da independência, eles começam a colonizar o resto do território. Ou seja, a guerra nos Estados Unidos, né, foi feita pelas elites americanas, não foi uma revolução popular, como na França ou no Haiti, né, foi uma guerra onde. Sim, peraí, que eu estou tentando chegar na Coreia, mas ainda estou na América por enquanto. Eu chego na Coreia daqui a pouquinho, mas precisa disso aí. A gente precisa entender o papel dos Estados Unidos no mundo moderno, fundamental. Então, na contemporaneidade. Então, eles começaram a colonizar o resto dos territórios. Então, aí é que vão aquele monte de filme que a gente viu de faroeste, né? Eu vi muito mais que vocês, talvez vocês não tenham visto tanto filme de faroeste, isso era mais da minha época, assim, né? Que seria chamada Conquista do Oeste, né? E vai chegar lá também, Ana Beatriz, daqui a pouquinho. Então, eles começam a tomar os territórios indígenas. O que os ingleses estavam fazendo, eles vão suceder os ingleses nisso. Então, agora, as terras que os ingleses estavam tomando para eles, né, para os ingleses, eles vão tomar para os norte-americanos. Então, eles começam a matar índio, né, loucamente, vai chegando para o oeste. Né? Eu lembro quando eu era criança, né, a gente via muito filme de cowboy, John Wayne, tinha seriados de cowboy, hoje não tem tanto assim, são até raros, né? Mas era muito filme de cowboy. Então, assim, antes de ir para a escola, meio-dia eu assistia um filme, um seriado que chamava Rin Tin Tin, era 20 minutos. Então, enquanto eu almoçava, eu assistia, assim, pelo menos uns 30 índios sendo mortos, né? Eles eram mortos todo dia, ao meio-dia, na televisão lá de casa, né? Que eram seriados de Forte Apache, né? Isso para vocês, isso não existe, né? Então, eu cresci vendo o índio morrer, era natural, o exército americano chegando lá, conquistando o oeste americano e matando os índios selvagens. Então, caía assim do cara, caía um monte de índio, morria um monte de índio na hora do almoço. E quando eu chegava no final da tarde, tinha um outro seriado, que era seriado infantil, veja bem, né? Que eu via, então, os nazistas sendo mortos pelo exército americano, Estados Unidos salvando a liberdade na Europa, né, contra o exército nazista. Aí eu via também mais uns 30 nazistas sendo mortos num seriado que chamava Mate, né, que era uma comédia, né, de matar nazista. Então, né, no almoço eles matavam selvagens, né, e isso, nos desenhos também. Né, no final da tarde eles matavam os nazistas. E a gente acostumou, então, muito, né, com os Estados Unidos matando muita gente. Então, por isso, não faz assim tanta surpresa a gente ver eles continuarem matando hoje. Hoje matam, tem uma partir de um determinado momento que eles começaram a matar árabe, né, muçulmano. Então, todos os filmes americanos eram para eles matarem árabes. Né? Aí teve Rambo, né, eles começaram a matar os afegãos, lá, os talibãs, etc. Então, é assim, sempre salvando o mundo dos selvagens, né? Ou do totalitarismo, ou do islamismo, etc. Bom, essa marca, então, é a marca colonial. Vamos lembrar que, olha só, o território era só a costa leste. Eles vão primeiro, eles vão adquirir dos franceses, que não tinham mais interesse em manter, assim como os franceses abandonam o Quebec, não é que tinha interesse, não tinha condição, pelo problema que os franceses não tinham condição de manter a guerra na América, uma vez que a França estava em guerra na Europa e enfrentando conflitos internos graves. Então, eles adquirem o que é hoje a Louisiana, uma faixa ali, né, do lado das 13 colônias, da costa leste. Né? Depois, eles tomam dos ingleses o restante ali do norte, tentam tomar o Canadá, mas aí não conseguem.
e tomam depois dos mexicanos, que por sua vez os espanhóis já tinham tomado dos indígenas, né, o que está ali, a Califórnia, rica em petróleo, o Texas, rico em petróleo, compram da Rússia, do Império Russo, ao Alasca, invadem o Havaí, depois invadem as Filipinas, né, invadem o Panamá, fazem o Canal do Panamá, criam a doutrina Monroe, que aí então, como a Ana Beatriz chamou a atenção, né, que é a ideia da América para os americanos. Mas aí é muito importante lembrar o momento que foi a doutrina Monroe. Por quê? É o momento onde a Europa está colonizando a África, né? Então, alguns europeus já estavam colonizando a África há 500 anos. Caso de Portugal, em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné Equatoriana, outras colônias portuguesas, etc. Outros chegaram principalmente no século XIX. Os belgas, os holandeses, os ingleses, e vão dividir, né, toda a África entre os europeus no século XIX. Então, os Estados Unidos, distante da África, que está próxima da Europa, né, e a Europa invade ali, né, de um território, né, o Mediterrâneo já chegou na África, os Estados Unidos falaram, olha, o que me compete? Eu, como Estado colonizador, império, né, eu tenho a pretensão de ser império, então ele não é anticolonial, ele repete o mecanismo de colonização. É muito diferente, né, do resto da América. Né? E ali, então, eles vão falar, olha, a América para os norte-americanos. Então, aí é que toda a América passa a ser a área de colonização norte-americana. É óbvio que no século XIX, a forma de colonização, né, e de império é diferente da forma de colonização feita em 1492, ou mesmo da colonização feita pelos europeus na África. Né? Mas são formas de intervenção constante nos estados que estão sob o controle dos interesses norte-americanos. Aí, gente, tem um livro, gente, tem vários livros, né? Mas tem um livro que eu estou lendo, mas esse está lá que vai mostrar muito esse ímpeto, né, colonizador e todos os golpes patrocinados pelos Estados Unidos, né, na América do século XIX até 2021. Inclusive o golpe no Brasil em 2016, que é patrocinado pelos Estados Unidos, que foi ensaiado antes no Paraguai, depois foi realizado em Honduras e depois realizado com muito bem feito, né, aqui no Brasil. Aqui, eu recomendei esse livro ontem, né? Recomendo de novo para vocês. Esse livro Guerras Híbridas, muito interessante, interessantíssimo. Tem um outro livro aqui. Cadê ele? Gente. Chama Guerra contra o Brasil, né? Que fala da guerra híbrida contra o Brasil a partir de 2013, né? Até os dias de hoje. Minha câmera? Pra mim não tá aparecendo, não. Pra mim Não tá estão me vendo, não? tranquilo. Pra mim tá de boa aqui, apareceu pra mim. Estão me Uai, vendo? eu que não tô vendo, gente, desculpa. Eu também não tô vendo. Eu tô aqui. Eu tô Aqui tá de boa. Ué. Eu tô vendo também. Bom, tô aqui. Mas estão me ouvindo, né? Sim, Bom, tô vendo. Professor, sim. ei, Só para recapitular, eu acabei me perdendo um pouco lá atrás, dos 3 eventos de 1492, o primeiro deles foi a invasão da América e os outros dois... vamos chegar lá. Pera, nós estamos ainda em caminho da Coreia. É porque da América até a Coreia é longe, gente. Então, peraí. Eu já cheguei na África agora. Daqui a pouquinho nós chegamos à Coreia. Então, nesse momento é outro momento muito importante, que é enquanto a Europa invade e coloniza a África com forças militares e com extrema violência, né? Isso não fica nada a dever ao que a própria Europa faz na Europa com os nazistas, né? Então isso é muito interessante, porque a gente tem mania de falar que a grande civilização, porque a Alemanha, olha a filosofia alemã, olha a civilização alemã, né? A maior barbárie cometida na história da humanidade até hoje foi cometida na Europa pelos alemães, né, contra europeus. Né? E a gigantesca barbárie dos europeus contra os africanos, né, com violência, tortura, extermínio em massa, um horror. Né? E aqui na América também. Então, enquanto a Europa coloniza a África, os Estados Unidos tratam de rapidamente garantir a América para os norte-americanos.
mas essas formas de intervenção são formas de intervenções por meio de golpes de estados, etc, etc. Bom, finalmente, então, chegamos, né, à Ásia. Está ali na Ásia, pós-Segunda Guerra Mundial, não há um momento de descolonização, uma segunda onda de descolonização. Agora chegou a Coreia, vamos entender a Coreia. A primeira onda de descolonização, ou seja, de expulsão das tropas colonizadoras europeias, né, vem com a descolonização nas Américas, levando em consideração, entretanto, todo esse papel norte-americano numa recolonização, né? Os Estados Unidos fazem uma recolonização, mas tem independência do Brasil, da Argentina e etc., dos estados todos americanos. Lembrando que Canadá é inglês até 1980, a independência do Canadá em 1980. E até hoje as leis do Canadá são leis inglesas do século XIX, do século XX, que constituem a Constituição do Canadá. E até hoje, por exemplo, os senadores eleitos do Canadá são nomeados por um representante da Rainha da Inglaterra no Canadá. Então, há todo um simbolismo. O chefe de Estado do Canadá é a Rainha da Inglaterra. Então, o Canadá é uma monarquia parlamentar, democrática, plural, né, que tem um governo republicano, porque tem um primeiro-ministro que é escolhido pelo voto direto da sua população, mas ainda tem vínculos estatais, reais, com a coroa britânica. A rainha é a chefe de Estado do Canadá, como da Austrália, né, e etc. Então, bom, então o restante da América você tem todo um processo, e daí que a história do Canadá é completamente diferente. Você não tem essa luta anticolonial, o Canadá é aquela belezinha arrumadinha assim, eles mataram os índios todos, né? Sobraram alguns esquimós, ainda há uma resistência indígena, e hoje há um movimento indígena no Canadá muito importante, embora absolutamente minoritário, né, em termos de números, né, mas muito importante, o Canadá, e aí você tem algumas inovações importantes que começam a surgir no Canadá com relação ao direito dos povos originários, ao direito da natureza, etc., pela influência dos povos indígenas, mas que foram assim, amplamente exterminados. Bom, aqui então você tem qual é o segundo momento de descolonização? O segundo momento de descolonização, ele vem na África e Oriente, né? São as colônias mais recentes. As colônias mais antigas são da América. As colônias mais recentes são da África e Oriente. E aí, então, você tem processos distintos. E esse momento de descolonização, ele vem pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo muda radicalmente do mundo anterior. Olha, antes da Segunda Guerra Mundial, quais eram os grandes impérios globais? França, Inglaterra, né? Outros impérios medianos, Bélgica, Holanda, Portugal, Espanha. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, tem dois novos impérios que se estranham enormemente: Estados Unidos e União Soviética. E o mundo dividido, né, de forma bipolar em duas grandes vertentes econômicas, teóricas, filosóficas e políticas. Ou seja, são dois projetos de mundo diferentes. O projeto capitalista norte-americano e o projeto socialista da União Soviética. São dois impérios gigantescos. Se vocês depois pesquisarem no Google o que era a União Soviética, né, é um gigante, era quase um terço do planeta, né, e eram 15 repúblicas que constituíam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, além da Rússia, que é o maior país do mundo, né, que tem o maior território gigantesco, muito maior que qualquer outro. Você ainda tinha ali outros espaços territoriais bastante grandes: Cazaquistão, outros medianos ou pequenos, Tadiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Armênia, Quirguízia, né, Ucrânia, Geórgia, Bielorrússia, a Letônia, Estônia, Lituânia, né, eram então os 15 estados que constituíam a União Soviética. E a União Soviética era um estado que era para ser um estado plurinacional, né, e que acataria qualquer outro estado na sua organização que acatasse ou que tivesse, né, como ideal o ideário socialista de uma economia, de uma sociedade socialista. E aí, então, por exemplo, durante pouquinho tempo, mas de forma muito curiosa, a Baviera, né, que integra o sul da Alemanha, se constituiu na União da República Socialista da Baviera, que passou a integrar a União Soviética, mas durante pouquinho tempo. Logo depois, a extrema-direita dá o contragolpe, né, e aí vem a extrema-direita no poder, Hitler, e os nazistas começam a perseguir os socialistas e os comunistas. Ontem, eu tenho só um parênteses aqui,
eu tenho um monte de vídeos, né? E às vezes aparecem uns comentários nos vídeos, né, que são tétricos, gente. Ontem apareceu um sujeito, aí eu excluí, eu não tive paciência, eu tentei conversar com ele, mas não deu para conversar. Aí que ele tem eu tinha um programa de TV que comentava filmes, né? E aí tem um filme que sempre aparece nos comentários lá, que é um filme sobre ele está voltando, né, sobre a volta de Hitler, etc. Aí o cara vai lá, põe assim, mas nazismo em alemão quer dizer socialismo. Eu falei, olha, não, não. Primeiro, nazismo não é uma palavra alemã. Nazismo é uma palavra portuguesa, né? E diz respeito ao, assim como você tem liberalismo, né? Assim como você tem outras, né? Anarquismo, né? Fascismo, você tem nazismo. Não é uma palavra portuguesa que significa, então, a teoria, a ideia, né? A constituição, né? Teórica e ideológica do que o Partido Nacional Socialista Operário Alemão de Hitler, né? Defendia. Então, nazismo não é uma palavra alemã, nazismo não quer dizer socialismo, inclusive o nacional-socialismo é de extrema-direita, não é de esquerda, porque ele é contra o socialismo, que é internacionalista, e é contra o comunismo, que é internacionalista. Aí o sujeito apelou, me chamou de babaca, de comunista, de não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu estou falando só da história, estou esclarecendo. Não, sou comunista, não sei o quê, porque nazismo... O que quer dizer nazismo? Aí eu desisti, aí eu apaguei o sujeito lá na coisa. Para dose, né? Tá difícil. Né? E assim, o mais interessante é que as pessoas são arrogantes da sua ignorância, né? Nazismo quer dizer socialismo. Não, meu amigo. Ah, então, aí ele botou assim, ah, então quer dizer que tem socialismo de extrema direita. O nacional-socialismo é de extrema direita, ele foi patrocinado pelas grandes corporações e empresas da Alemanha, pelo senhor Thyssen, pelo senhor Krupp, pela Mercedes-Benz, pela Volkswagen, pelo senhor Henry Ford dos Estados Unidos. Não vai querer dizer que Henry Ford era comunista, né? Porque daqui a pouco eles falam também, estão falando que o Biden é comunista, daqui a pouco esses loucos falam que o Henry Ford também era comunista. Mas, enfim. Então, tá. Livro excelente que fala sobre isso. Exatamente, Samela. Esse livro é fantástico. Leitura obrigatória. Introdução ao Fascismo, do Leandro Conder. E o livro é baratinho. Talvez vocês encontrem em PDF, que é um livro mais antigo também, né, que explica isso direitinho. Mas nós vamos chegar no fascismo mais adiante. E a gente nunca chega nessa Coreia. Bom, o que aconteceu? Essa segunda onda de descolonização, ela vai acontecer, então, na África e na Ásia. Na Ásia, né, começa com o enfraquecimento dos impérios coloniais por causa da guerra, né? A Inglaterra fez um imenso esforço de guerra, né? Então não tinha como manter a opressão das tropas coloniais, né? Lembrando, porque tem muita coisa interessante, gente, não dá para falar pouco sobre isso, mas eu vou falar rapidamente. Lembrando que os ingleses e os franceses colocaram os exércitos de suas colônias para lutar pela Inglaterra e pela França. Sendo que depois, aí, o que vai acontecer, né, no caso da Inglaterra, é um vexame, né? No caso da Inglaterra, por exemplo, teve um exército de 50 mil indianos que ajudou a tentar manter a Birmânia, né, que é o atual Mianmar, né, que agora sofreu golpe, né, que era uma colônia inglesa, né? E aí então, os 50 mil indianos com uniforme inglês para os colonizadores, porque os colonizados não iam usar o mesmo uniforme que os ingleses, mas tinha uniforme para os colonizadores, né? Para os colonizados. Os indianos vão defender a Birmânia contra o Japão a favor, né, dos ingleses. E aí o Japão faz uma proposta, fala, olha, a Índia é colônia inglesa. Que tal a gente ajudar vocês a libertar a Índia do colonialismo inglês, dos japoneses? Aí os indianos acham a ideia boa. Aí o que eles fazem? Os 50 mil indianos, com apoio dos japoneses, vão marchar para a Índia para atacar o exército inglês. E aí o exército indiano se divide, porque parte do exército indiano estava sobre o comando inglês, né, e parte do exército indiano, né, independentista, né, com o apoio japonês. Só que aí vem um conflito, o exército indiano na Índia, sob o comando inglês, é muito maior do que o exército indiano com apoio japonês, né, mas logo depois vem a independência da Índia, aí tem toda a história fantástica do Mahatma Gandhi, etc., né, a independência do colonialismo inglês. Já terminando, então,
Você tem o processo de independência da Índia, a guerra de independência do Vietnã. Aí, então, estamos chegando na... Olha, agora já estamos na fronteira, já quase fronteira com a Coreia. Mas vocês vão ver que era necessário passar por tudo isso. No Vietnã, a França colonizava o Vietnã. Oprimia, a mesma coisa dos colonizadores, né? Tirava toda a riqueza do Vietnã. Só que a França estava com guerras, foi invadida, foi dividida, estava com outras guerras coloniais perto dela lá, no caso da Argélia, que a França queria manter a Argélia como território francês, mas não consegue, perde. Né? E aí vão saindo as colônias francesas, vão ganhando independência as colônias inglesas, né, holandesas, belgas, etc. E os Estados Unidos sucede a França no Vietnã. Olha que interessante, hein? Então, em vez de deixar o Vietnã livre, os Estados Unidos chegam com suas tropas no Vietnã, e aí é que as tropas francesas saem. E os Estados Unidos sucede a França no Vietnã como colonizador. E os vietnamitas que estavam em guerra contra os franceses, agora continuam em guerra contra os norte-americanos. E essa guerra vai até 1973, 75 termina a Guerra do Vietnã, com a derrota norte-americana para os vietnamitas. A guerra vai de 1900 contra os Estados Unidos, vai de 1946 até 1975. Milhões de vietnamitas foram mortos. O que se especula, cerca de 3 milhões de vietnamitas civis foram assassinados pelos norte-americanos nessa guerra, que vai de 46 a 75. E aí, então, chegamos na Coreia. O que acontece na Coreia? Tem um outro detalhe antes. O Vietnã, na guerra contra os Estados Unidos, começa a receber apoio chinês e soviético. A União Soviética ela tem um papel grande no apoio militar às ex-colônias para as guerras de independência. Assim acontece na África, com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, as colônias portuguesas, por exemplo, com o Congo, a colônia belga no Congo e com outras colônias. A União Soviética dá armamentos, para as guerras de independência. Cuba também ajuda as guerras de independência, é o caso do exército cubano, que vai lutar no Congo, contra os colonizadores belgas, franceses, etc. Isso aí já na década de 60, depois das chamadas revoluções socialistas. A Revolução Cubana em 59, então as guerras de independência da década de 60, tem a participação cubana na África, a Revolução Chinesa é em 49. E a China, então, se transforma numa China governada pelo Partido Comunista. Aí uma outra questão interessante, que depois a gente vai trabalhar, a China não é comunista, a China é governada pelo Partido Comunista. O comunismo, só adiantando um pouco a ideia, uma vez que ninguém sabe o que é isso, e todo mundo fala um monte de asneira, o comunismo é o fim do Estado. Uma sociedade comunista é uma sociedade sem Estado, sem poder, sem hierarquia, sem exército, sem polícia, sem direito penal, sem governo, sem parlamento. Seria uma sociedade do estilo anarquista, uma sociedade absolutamente livre. Não há Estado comunista, porque o comunismo é o fim do Estado. Então, o que você tem são Estados governados por partidos comunistas que têm a promessa de transformar aquela sociedade numa sociedade livre no futuro, extinguindo o Estado. Só que esses governos comunistas, como Cuba, Vietnã, Camboja, Laos, China, Bielorrússia, a antiga União Soviética, eles vão se transformar em estados fortes para educar as pessoas, para formar pessoas intelectualmente avançadas, moralmente avançadas, etc., para que elas possam dispensar a existência do Estado. Então, aí que você tem uma grande contradição, que é o grande problema desses estados. Você fortalece o Estado primeiro, para que o Estado ofereça educação, saúde, emprego, inserção social, igualdade social, etc., para que depois, então, você acabe com o Estado. E essa é uma contradição que, historicamente, foi insuperável, ou seja, você fortaleceu algo para depois acabar com algo, e esse algo que se tornou muito forte não quis acabar depois, ou seja, as pessoas que estavam no poder do Estado gostaram do poder do Estado e não quiseram largar o poder do Estado, uma vez que o estágio posterior do comunismo seria acabar com o Estado. Então, o que você tem, a China é um Estado governado pelo Partido Comunista. A China não é comunista, porque senão ela deixaria de ser Estado, deixaria de ter governo, deixaria de ter exército, deixaria de ter tudo isso. Assim como Cuba. Cuba é um Estado governado pelo Partido Comunista.
Assim como o Vietnã. O Vietnã é um Estado governado pelo Partido Comunista. Assim como a Coreia do Norte, né, que não tem nada de comunismo mesmo. É um Estado governado pelo Partido Comunista, cujo dono é a família do Kim Jong-il. Né? Então, ele virou mais uma monarquia do que efetivamente um Estado socialista e muito menos comunista. Então, essas questões são muito delicadas e importantes. Né? Então, a gente tem que desapegar um pouco, entender um pouco os nomes. Não é porque o Partido Nacional Socialista Operário Alemão se chama socialista que ele é de esquerda ou ele é socialista. Então, a gente vai estudar isso, né, das injunções políticas e os nomes, né, que estão por trás das ações, né, das mentiras. E a gente vai ver que política, governo, todos os governos mentem, né, a política tem que lidar com a mentira. Enfim, aí já a gente vai trabalhar um pouco do pragmatismo político, né? Não que a gente concorde com ele, mas de jeito nenhum, mas há algo do real da história das coisas. Então, a China ajuda o Vietnã. Agora a China governada pelo Partido Comunista. E os insurgentes, isso é muito interessante também, os insurgentes, ou seja, aqueles que pegam em armas, né, contra os nazistas na Europa, são principalmente os comunistas. Os que pegam em armas contra os colonizadores no Vietnã, na China, na Coreia, são principalmente os comunistas. Então, a China, agora, com o poder assumido pelo Partido Comunista, vai apoiar os comunistas na fronteira Vietnã do Norte, Coreia do Norte. Vão apoiar os revoltosos contra a ocupação colonial, né, norte-americana, né, que antes era francesa. Então, a China fornece armas para o Vietnã do Norte e os Estados Unidos fornecem armas para o Vietnã do Sul. A União Soviética também fornece armas para o Vietnã do Norte e os Estados Unidos manda tropas para o Vietnã do Sul. Né? E aí tem um esforço de guerra enorme ali que vocês devem conhecer. Tem muitos documentários, muitos filmes, muita coisa. Né? O Vietnã, então, vence e unifica aquela península lá do Vietnã, unifica toda sob o comando do Partido Comunista Vietnamita, que está no poder até hoje, né? E que continua com boas relações com a China. Na Coreia, aí o que acontece? Na Coreia vai acontecendo o mesmo. A Coreia tem uma unificação da Coreia, né, com apoio chinês e soviético, né, contra os colonizadores, com a formação de um Estado socialista na Coreia. Aí os Estados Unidos, né, que manda para lá um dos principais generais da Segunda Guerra Mundial, o general MacArthur, fala, na Coreia nós não vamos deixar esse negócio escapar de jeito nenhum. No Vietnã também eles não queriam deixar escapar, mas escapou em 75. Na Coreia, e principalmente a Coreia está pertinho do Japão, depois pega o mapa do Extremo Oriente, e o Japão é ponto de lança depois da vitória norte-americana contra os japoneses da Segunda Guerra Mundial, você tem a ocupação do Japão pelos norte-americanos. Então ele ficou falando, olha, não vamos deixar a Coreia na mão dos chineses, na mão do Partido Comunista. Então, mandam tropas, exércitos, e aí o negócio também mas o outro também, né? Pauleira, muita morte, muita violência, até que então, vendo que nenhum dos lados iria vencer, né? Porque não parava de chegar armamentos tanto para o norte como para o sul, fazem um acordo para um cessar-fogo. Veja bem que não é um acordo de paz. Os dois países estão tecnicamente em guerra, desde aquela época até hoje, né? Mas há um cessar-fogo. De vez em quando dá uns tirozinhos, assim, de um lado, de outro, ameaças, etc. E a Coreia do Norte, então, com o apoio da China, vai desenvolver um sistema, e a Coreia do Sul também, né, com apoio norte-americano. Então, os dois países são hiper armados, né, para evitar um confronto. Se algum desses países, isso também é muito interessante do ponto de vista das relações internacionais, se algum desses países se torna hegemônico em relação ao outro, vai ter guerra. A maneira de evitar a guerra é que eles sejam equiparados. Né? Então, se a Coreia do Sul tem as armas atômicas norte-americanas, né, e tem o exército norte-americano lá, a Coreia do Norte tem armas atômicas próprias, né, que é incentivado pela China. Não está o exército chinês lá, né, mas com apoio chinês. Né, e desenvolve tecnologias de armas, um exército que é um dos exércitos mais poderosos do mundo, né, para enfrentar, né, o exército da Coreia do Sul, que é abastecido pelos Estados Unidos, o exército mais poderoso do mundo. E aí você consegue
um equilíbrio disso. Uma coisa muito interessante, teve até um filme sobre isso, talvez vocês tenham assistido, né, que foi uma espiã norte-americana, mas pró-soviética. Mentira, inglesa. Ela era uma espiã inglesa, né? Tem um filme muito bom, foi até indicado para o Oscar, excelente, que conta a história real dessa espiã, e que ela espionou o projeto atômico, né, norte-americano, e passou os segredos da bomba nuclear para os russos, para os soviéticos, pós-Segunda Guerra Mundial. E ela acabou não sendo punida na Inglaterra, né? Foi presa, foi punida, etc., mas depois o governo inglês deixou ela livre, ela já estava idosa e tudo, deixou ela livre. Por quê? A compreensão ali, né, e o que o filme traz como reflexão, é que no momento em que ela passa os segredos da bomba atômica para a União Soviética, ela evita a guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos são o único país que tem armas atômicas, né, ele está livre e desimpedido para fazer guerra com quem ele quiser, inclusive com a Rússia gigantesca. Né? Uma outra guerra mundial, que começaria logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi evitada justamente pela passagem dos segredos da bomba atômica para a União Soviética. Quando a União Soviética anuncia sua bomba atômica, aí você tem um equilíbrio de forças. Aí falou, olha, então agora não dá para a gente brigar, porque a gente se mata se a gente brigar. Né? É o que evita, então, a guerra total no Oriente Médio hoje, a guerra total na Ucrânia hoje. A Ucrânia tem bomba atômica, a Rússia tem bomba atômica, Estados Unidos, que apoia a Ucrânia, tem bomba atômica. França e Inglaterra, que apoiam a Ucrânia, tem bomba atômica. Se um utiliza o seu poder total, acabou o planeta. Né? E é isso que evita a guerra. Impressionante, né? Assustador, mas é a lógica, né, das relações internacionais extremamente complexas e fascinantes que está acontecendo hoje. Então, a Coreia é isso. Né? Tem mais alguma pergunta? Custei para chegar na Coreia, né, gente? Nossa Senhora. Mas é longe. Tem mais alguma pergunta aí? Professor, Sérgio, pode falar, diga. No caso, isso que a Coreia vive hoje, todo esse contexto que você explicou do armamento, enfim, seria uma paz armada? Assim como foi no período entre guerras, Primeira e Segunda? Sim, exatamente. É isso que eu estou falando. É uma paz armada, a chamada Pax. Não é bem a Pax Romana, né? Porque seria a hegemonia do Império Romano, onde todo mundo teria medo de lutar com o Império Romano, porque o Império Romano vence todo mundo. Né? Isso seria uma hegemonia conseguida depois de muita guerra, né? Que é a Pax Romana, que seria a Pax Americana, né? Inclusive na guerra contra a União Soviética. Então, o que evita a Pax Americana, ou seja, a Pax Romana, nos Estados Unidos, invadir todo mundo, né? Matar todo mundo tem que matar. E agora, então, você tem a paz dos cemitérios reinando em todo o globo terrestre, né? Que era a paz do Império Romano, né? E aí a grande potência que não pode ser desafiada se transforma numa Pax, né? Numa paz armada, né? Que é justamente isso. Né? Você tem que, de alguma maneira, manter o equilíbrio entre as potências. Se alguma delas desequilibra, né, o risco de guerra aumenta enormemente. Agora, e é o que a gente tem visto muito, né, são demonstrações de forças que estão acontecendo nessa semana agora, né, dos dois lados. Os Estados Unidos fez um desfile agora, né, ontem ou anteontem, de caças, né, bombardeios B-52 sobre o céu do Líbano, escoltados por aviões da Arábia Saudita, fornecidos pelos Estados Unidos, aviões de Israel, né, também financiados pelos Estados Unidos, e aviões de onde mais, gente? De outro aliado americano. Tinha Arábia Saudita, Israel e os bombardeios americanos que o Biden mandou para lá recentemente. Então é uma demonstração de poder. Falar, ó, Rússia, você não vai fazer isso porque a gente está aqui com um bombardeio nuclear aqui para vocês. Né? E a Rússia soltou seus foguetes de tecnologia de ponta, recentes, que esqueci o nome deles, né, que podem carregar ogivas nucleares, mas no caso não carregavam ogivas nucleares, mas que estão ali apontando para a Ucrânia e estão ali apontando para a Síria, né? E provavelmente para a Arábia Saudita. Então você tem isso aí, a gente está num momento assim, de desfiles, cada um mostrando mais músculos que o outro. Mas se um desenvolve uma bomba mais sofisticada, uma arma mais sofisticada, muito mais do que os outros, né, isso traz um desequilíbrio. Interessante, né, que nisso também a Turquia, né, está agora usando laser
pela primeira vez, né, numa guerra, a Turquia usou armamentos a laser, né, que a gente vê em Star Wars, né, eles já existem, e usou para destruir drones. Eles são de uma precisão única, né, o laser. Então a Turquia entra aí querendo, né, reavivar o Império Otomano, mas isso aí, com Rússia do lado, né, Estados Unidos do outro lado, não vai ter Império Otomano turco de novo, né? E a Turquia, embora seja da OTAN, ela cria caso, é uma outra área de tensão com a Grécia, que também é da OTAN. Então você tem uma briga interna dentro da OTAN. E por esse motivo, os Estados Unidos não permite que a Turquia tenha acesso a determinados armamentos para evitar que a Turquia brigue com a Grécia. Mas, por outro lado, a Turquia começou a desenvolver armas próprias com tecnologia de ponta, e algumas até com apoio russo. Enfim, olha, se vocês tentarem entender isso agora, não vai, porque está uma confusão. O mundo está o maior barato. Está uma confusão geral. E é difícil mesmo. Porque quem era aliado de quem não é mais aliado, é aliado às vezes, não é aliado outras vezes, etc. Mas está isso aí. É um mundo em mutação, gente. Né? Nós estamos vendo que você tem, né, hegemonias desaparecendo, né, principalmente a hegemonia norte-americana e europeia, e novas hegemonias ressurgindo, né, como a chinesa, né, economicamente falando, comercialmente falando, e também militarmente falando, e a hegemonia russa, que também tem um armamento novo aí, que é um míssil na velocidade, não sei lá quanto da velocidade do som, né? Lembrando que o laser é na velocidade da luz, né? Então você não tem defesa contra o laser, né? É luz. Laser é luz concentrada, né? Então bom. Então, depois desse anúncio do fim do mundo, gente, espero que vocês tenham uma ótima tarde. Mas não vai. Diga, Maria Fernanda. O senhor tinha falado que ia falar no final da aula os 3 eventos que marcou o ano Isso! de Pois 92. eu estou muito prolixo, é porque eu estou entusiasmado, porque eu estava com saudade da aula, mas aos poucos eu vou diminuindo. Então você tem o primeiro, o início da invasão do mundo pelos europeus, com a invasão da América, né? Depois eles invadem a África, Ásia, Oceania, né? E vamos pensar que esses europeus não são todos europeus. Então a hegemonia dessa Europa hegemônica, né, é uma parte da Europa. Então são ingleses que vão dominar escoceses, irlandeses e galeses e formar um exército conjunto. São castelhanos que vão dominar catalães, bascos, andaluzes, que vão formar um exército conjunto. São os francos, franceses, que vão dominar corsos, bascos franceses, catalães franceses, normandos, bretões, e criar a França enquanto Estado Nacional, né? Depois, e aí mais adiante você tem outros. Então você tem ali uma hegemonia que primeiro nasce na Europa, de alguns estados nascentes, primeiro Portugal, depois Espanha, depois França, depois Inglaterra, depois Holanda, né? Com isso a invasão da América. Professor, você mutou o microfone. Voltei. O segundo é a expansão, a expulsão dos árabes da Península Ibérica. Então, esse é o segundo movimento importante na formação dos primeiros Estados nacionais. Né? A Espanha, em 1492, unifica o que vai ser a Espanha moderna, né? Na época é o reino, né, da Castela e Aragão, né? Castilha e Aragão, com os reis católicos, Fernando e Isabel, com a expulsão, em 1492, do último reino muçulmano, mouro, né, que é o reino de Granada, né, na Andaluzia, lá no sul da Espanha. Reino esse que ia, né, depois vocês pegam um mapa aí da Espanha, ia lá de Granada, que está ali do lado de Sevilha, até o outro lado, Málaga, né, que é a terra do grande pintor Picasso. Né? Então ela pegava quase toda a Andaluzia. Né? Isso era um reino muçulmano, o último reino mouro muçulmano, né, governado pelo sheik Boabdil. Boabdil assina um tratado de paz com os reis católicos, se retira com seus exércitos muçulmanos do norte da África, mas deixa uma população muçulmana no sul da Espanha, que aos poucos vai sendo convertida ao catolicismo, ou expulsa, ou perseguida pela Inquisição, né, comandada pela rainha Isabel de Castilha, né, e que escolheu o Torquemada, né, como seu
principal inquisidor. Esse é o segundo episódio, então, aí nasce essa Espanha unificada. Terceiro episódio é a primeira gramática normativa do mundo moderno, que é a gramática do castelhano, onde então esse nascente Estado espanhol toma para si a linguagem, o idioma, e vai então começar a uniformizar a sua população. Todo mundo agora vai ser obrigado a falar espanhol, que é o castelhano, né? O idioma espanhol é o idioma de Castela, é o castelhano, né? Então todo mundo vai ser obrigado a falar o castelhano, que se torna então a cultura hegemônica na Espanha, né? Todo mundo é obrigado a ser católico, os não católicos são expulsos, né? Então você tem a conversão de muitos judeus e de muitos muçulmanos ao catolicismo, né? O que marca muito, inclusive, a nossa cultura mineira, né? Nós descendemos de cristãos novos, muitos de nós mineiros. Por exemplo, as famílias, né, portuguesas, que Portugal também vai fazer isso em 1597, com o rei Dom Manuel I, né, a conversão forçada dos portugueses, muçulmanos e judeus ao catolicismo, para que eles possam permanecer no território português, né, o que a Espanha fez em 1492. Então, você tem muitas famílias, né, de judeus convertidas que têm que provar que são bons católicos. Então, muitas vezes, muitos desses judeus convertidos mantêm, né, muito da sua cultura escondida, né, em casa, né, mas perante o público eles têm que se mostrar bons católicos, comportando, e ser um espanhol é ser católico, ser um português naquela ocasião é ser católico. Ainda são dois dos estados mais fortemente católicos do planeta, né? Portugal e Espanha, assim como depois a França, né, e a Itália, óbvio, como sede, né, não a sede é o Vaticano, que é um estado soberano, mas é uma praça, é um castelo, né, no meio da Itália. Ali, então, você tem, nesse momento, a padronização, ou seja, a invenção do espanhol. Não existiam espanhóis antes de 1492. Existiam bascos, catalães, galegos, mas agora todo mundo vai ser obrigado a falar castelhano, todo mundo vai ser obrigado a se comportar de uma determinada maneira, todo mundo vai ser obrigado a ter a mesma religião, e ao adotar a mesma religião, as pessoas vão adotar os mesmos valores, os mesmos comportamentos, etc, etc. Tá? Então, são estados que nascem, né, ligados intimamente à questão religiosa, né? França, Portugal, Espanha ao catolicismo, Inglaterra, Holanda ao protestantismo, mas isso a gente vai ver mais adiante, né? E eu estava falando dos mineiros, a gente pegar as famílias de descendentes de portugueses, as famílias portuguesas que vieram para cá, muitas delas são de cristãos novos, principalmente que vieram para Minas Gerais, né? Então você tem a família Oliveira, família que tem sobrenomes de animais ou árvores, em geral são de cristãos novos, ou seja, de cristãos, principalmente judeus, convertidos ao catolicismo naquele período. Então, Oliveira, Castanheira, Coelho, né? A minha família Quadros, né, é uma família de cristãos novos do sul da Espanha, né, árabes convertidos. Então, você tem aí muita Pereira, justamente, né, Limoeiro, tem um amigo meu que é limoeiro, então são famílias de judeus convertidos, né? E isso explica aí, para terminar, né, nossa fala, por que a gente gosta tanto de carne de porco, de linguiça de porco, de frango ao molho pardo. Vocês sabem por quê? Sabem? Porque os judeus, eles não têm, por questões histórico-religiosas, culturais, né? Eles não têm o hábito, e assim, mais do que não têm o hábito, eles não comem carne de porco ou carne com sangue, né? Você tem a comida kosher, né? Que é a comida, uma forma de preparar a carne sem sangue, né? E que é uma comida indicada, ou seja, principalmente os judeus ortodoxos, eles só comem comida kosher, né? E não comem carne de porco. Então, esses judeus convertidos ao catolicismo, para provarem que são bons católicos em público, né, eles vão comer muita carne de porco, linguiça de porco, frango ao molho pardo, para mostrar para a coroa, falar, olha, viu como é que nós somos católicos? Olha só,
Vão um franguinho a molho pardo aí, gente? Vão comer aí uma linguicinha ali. Eu amo, pô, é uma linguiça de porco, carne de porco. É o que eu mais gosto, gente. Agora tá essa onda vegana, eu tô sensibilizado, mas diminuir a quantidade. Mas eu não consigo acabar com isso, não. Eu gosto muito, né, de uma linguiça de porco, né, de um franguinho, molho pardo, né, nossa, uma carninha de porco, um leitão assado. Nossa senhora, isso tudo é proibido, mas a gente come para mostrar. Viu como é que nós somos bons católicos, mas em casa mantinham a cultura, né, a espiritualidade originária. Muitas dessas famílias, outras não, né, outras perderam esse, essa, esse contato, né, com a cultura mesmo. Aí são, né, 500 anos de história, né, gente? Então, mas é muito, muito legal. Mais alguma pergunta? Professor, só uma dúvida que é fora disso. Tipo assim, as suas aulas, você falou que tem todas no blog, né? Eu cheguei a dar uma olhada. E eu queria só entender, por exemplo, essa aula que você deu agora é referente à primeira aula sobre modernidade lá do seu blog? Ou, tipo assim, são 2 aulas, 3? Não, no blog tem as aulas. O que acontece é o seguinte: nenhum semestre é igual ao outro, né? Por quê? Porque a gente está lendo o tempo todo, estudando o tempo todo. Então, a cada semestre, a gente agrega novas leituras, novos conhecimentos. O professor tem que estudar. Eu estudo todo dia, a gente tem que estudar todo dia, né? A gente tem que estar se atualizando, etc. Então, não é a mesma aula. Ainda mais nessas 2 primeiras aulas, que já faziam 3 meses que eu não dava aula, eu estou muito entusiasmado, então eu estou falando muito mais coisa do que está lá gravado. Mas aos poucos eu É vou. só para entender mesmo, se, por exemplo, É, se mas eu assim, sabe? o essencial da matéria está todo lá gravado. E até às vezes outras coisas que eu não falei agora, e agora eu falei outras coisas que eu não falei. Mas o essencial está lá, tá? É porque a gente não é máquina, não é robô. Então, não repete exatamente a mesma aula, nunca. E como eu disse, como a gente está sempre estudando, está sempre agregando outras reflexões, outros pensamentos, outras informações que às vezes não estão na aula anterior. Mas o essencial, ou seja, o que está previsto na disciplina oficial, está tudo lá. Vocês vão encontrar tudo lá. E essas aulas também eu estou deixando gravadas no meu canal do YouTube. Então, se vocês quiserem lá visitar, é meu nome, né? José Luiz, a aula de ontem eu deixei lá para vocês, e a aula de hoje também eu vou deixar lá no canal do YouTube, para vocês quiserem rever a aula, podem rever. Vai chegar o fim de semana, sábado, domingo, vão sentir uma saudade danada de mim, então aí vocês vão assistir as aulas de novo, né? Então tá lá as aulas. Tem Sim, 2 mãozinhas levantadas aí, quem são? Deixa eu ver aqui. professor, só uma última coisa. Deixa. Tipo assim, você recomenda, por exemplo, se eu quiser ver sua aula de novo, você recomenda assistir daqui, né? As gravadas já. Ué, pode assistir de novo. Ou então, faz o que vocês quiserem, gente, liberdade. Tá bom, É porque, de repente, a outra que está lá gravada tem até outras coisas que não tem nessa. complementa, né? Aí, fica livre, faz o que vocês quiserem. Peraí, quem levantou a mão primeiro aí, Bruno ou Júlia? Não, eu queria perguntar qual foi o último evento que você havia falado, né? O início da sua fala do último evento é porque a transmissão da aula travou atualmente. Tá. Então, primeiro, a invasão da América. Segundo, a expulsão dos mouros muçulmanos da Península Ibérica. Terceiro, a primeira gramática normativa, né? Ou seja, a primeira língua oficial de um Estado nacional que está surgindo, que é a Espanha. Então, a partir daí, o Estado nacional ele começa a impor uma maneira de falar. Ao determinar qual é a gramática, ele vai determinar qual é o sentido das palavras. Ao dizer qual é o sentido das palavras, ele vai dizer qual que é os significados do mundo, vai uniformizar o pensamento das pessoas, vai estabelecer uma única sintaxe, ou seja, a importância das palavras na frase. Ou seja, o Estado Nacional, então, começa a uniformizar comportamentos, a uniformizar pensamentos, a padronizar a sua população nacional. Começa, então, aí a invenção desse sujeito nacional, a invenção da identidade nacional, né? A identidade espanhola, que não existia antes e começa a ser construída agora a partir desse momento simbólico extremamente importante, que é do primeiro idioma oficial. Ou seja, agora você tem um dicionário oficial. Olha o poder que representa isso, gente. Dá uma parada para pensar. O que é o Estado podendo dizer como que você vai falar, como que você vai pensar, qual que é o significado das palavras que você usa, quais as palavras estão disponíveis para você usar. Tem até uma obra literária
famosa, né, que é 1984, do George Orwell, né, onde ele fala da nova língua. Na nova língua, o Estado poderoso vai chegar e falar, né, qual que é o idioma que eles vão falar, e determinadas palavras vão desaparecer do vocabulário. Quando uma palavra desaparece do vocabulário, pode desaparecer a sua ideia, né? Desaparece o seu sentido, desaparece o seu conceito, né? Empobrece a cultura, empobrece as pessoas, né? Daí que quanto menor o vocabulário, menor é o conhecimento do mundo, a percepção do mundo, né? Isso também você tem muitos estudos de linguística que mostram isso, né? Muito interessante. Por exemplo, uma pessoa por exemplo, o Jornal da Globo, por exemplo. O Jornal da Globo é feito em torno de 200 a 250 palavras, o que implica de 200 a 250 conceitos, que é o que, então, os brasileiros podem entender, né, na sua esmagadora maioria. Né? Uma pessoa que estuda muito, que lê muito, né, e aí necessariamente não quer dizer que tenha curso superior, não, porque tem muita gente que tem curso superior que sai pior do que entrou no curso superior. Então, diploma não quer dizer nada. Quer dizer, você tem que estudar, tem que ler, né? E não só ter o diploma. Uma pessoa que estuda muito, etc., né? que se classifica a média, ela já tem em média de 3.000 a 3.500 conceitos. Né? Olha só, de 250 você passa a 3.500 conceitos, significados de palavras. Né? Uma pessoa que passa a vida estudando, por exemplo, os jesuítas, né? O Papa Francisco, maravilhoso, sensacional. Tem uma pesquisa com eles que mostra que os jesuítas dominam cerca de 20.000 conceitos, 20.000 palavras. Né? É o cara que passa a vida inteira estudando. Os jesuítas, eles moram em moradias, vivem em células, assim, são quartos pequenininhos, com uma cama pequenininha, uma escrivaninha pequenininha, e do lado de fora o espaço coletivo é enorme. Então tem uma biblioteca gigantesca, né, e uma cozinha muito grande. Né? Então eles leem, estudam, passam a vida estudando. Aí você começa a dominar cerca de 20.000 conceitos. Por isso que é importante estudar. Quanto mais a gente estuda, mais do mundo se abre, né? Mais a gente conhece, mais a gente percebe. E outra coisa muito interessante, mais humilde a gente se torna, né? Porque a gente sabe que a gente vai descobrindo que a gente sabe sempre muito, muito, muito pouco. Né? Então, a humildade, ela é uma característica da sabedoria, né? Está aí o Papa Francisco. Ao ponto que a arrogância, né, é uma característica da ignorância e da brutalidade. É isso. Mais mãozinhas levantadas, mais mãozinhas. Júlia, diga. Professor, é só para te lembrar que eu vou te chamar hoje no WhatsApp, aí para você, só para representar a turma e para você passar os materiais, pode ser? Beleza, joia, combinado. Mais alguma coisa? Então vamos almoçar, né, gente? Nós já passamos do tempo também hoje. Que bom. Até semana que vem, então. Tudo de bom pra vocês. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Obrigado, professor. Tchau, professor. Valeu. Professor, Ah, obrigado. Bom dia. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Falo com Deus.